começar hoje a parte de circunferência, ainda dentro do assunto de geometria analítica. E, bom, para a gente entender bem o que é circunferência, é legal a gente lembrar que, primeiro, estamos em um plano, esse plano tem infinitos pontos, esses pontos são representados por pares ordenados, né? Eles têm uma abscíssima ordenada. E eu quero agora pensar nos pontos que formam uma circunferência. Os pontos que formam a circunferência, eles respeitam a um padrão. Eles são todos os pontos equidistantes de um mesmo ponto fixo. Então a ideia é a seguinte: se eu pensar numa circunferência como um que a gente costuma chamar de lugar geométrico, é o lugar geométrico, ou seja, é como se fosse a representação, a casa de todos os pontos que vão respeitar um mesmo comportamento. Que comportamento vai ser esse? Todos os pontos que vão estar a uma distância fixa, que a gente chama de raio, de um ponto fixo que a gente chama de centro. Normalmente, quando a gente tem uma circunferência, a gente costuma representá-la de duas maneiras diferentes. Ou na forma de equação reduzida da circunferência, igual lá na reta que a gente tinha equação geral e equação reduzida, a gente também vai ter na circunferência. E a equação geral. A equação reduzida é a mais comum e a mais fácil da gente identificar os pontos, os elementos que determinam a circunferência. Quais são os dois elementos que determinam a circunferência dentro da geometria analítica? O centro e o raio. Então, se eu conhecer as coordenadas do centro e o tamanho do raio, eu consigo determinar todos os pontos que estão determinando esse lugar geométrico. Ou seja, se eu conseguir escrever da seguinte maneira: x menos x do centro, esse x do centro vai ser a abscissa do centro, ao quadrado mais y menos y do centro é a ordenada do ponto do centro, igual a r ao quadrado. Se eu conseguir escrever dessa maneira, eu estou determinando a estrutura de uma circunferência, que vai estar, nesse caso, na forma de equação reduzida. Se eu desenvolver isso daqui, quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro segundo, mais quadrado segundo, e esse daqui também, e reorganizar os elementos, eu consigo reescrever dessa maneira. Quando eu escrevo dessa maneira, eu vou estar escrevendo na forma de equação geral. E a equação geral vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais p. Quem é o a e o b? O a e o b são as coordenadas do centro, o p vai estar associado ao raio através dessa relação. Eu confesso para vocês que eu não gosto muito dessa relação, eu gosto de pensar na transformação daqui para cá e daqui para cá, beleza? Só para a gente terminar essa primeira parte e passar um exercício para vocês, vamos olhar esse exemplo que eu fiz aqui. O centro está no ponto 0 e 3, então aqui está 0, eu não coloquei nada, menos 3, lembrando que aqui é menos y, então aqui é 3 positivo, igual a 16r ao quadrado, beleza? Eu queria que para a gente começar, vocês fizessem a questão 4 da página 180, dá um pause no vídeo, resolve, e aí eu vou resolver com vocês, beleza? Vamos lá então. Para a gente resolver essa questão, a gente precisa descobrir as coordenadas do centro e o raio da circunferência para ver se vai estar de acordo com o desenho dado, né, na questão, no item. Existem algumas maneiras da gente descobrir essas coordenadas e o raio. Uma delas é através de um método que a gente chama de completar quadrados. Eu particularmente gosto bastante dessa maneira, porque ela permite com que a gente veja de uma maneira geral, sem ter que decorar essas relações, né? E descubra quem são o x do centro, o y do centro e o raio. Eu vou fazer dessa maneira, tá? Qual é a ideia? Quando a gente quiser completar quadrados, a gente vai juntar todo mundo que tem o x num grupinho, quem tem o y num outro grupinho, e quem está sozinho a gente vai jogar do outro lado. A ideia vai ser a seguinte: vou colocar de azul aqui quem tem o x, só o x quadrado tem x. Vou colocar de vermelho quem tem o y. Quem tem o y é
o y ao quadrado menos 4y. E o outro eu vou pôr sozinho lá do outro lado, menos 4. O x quadrado, ele já está no formato dessa estrutura aqui. O máximo que eu poderia fazer para a gente poder visualizar melhor seria imaginar isso daqui. X menos x do centro ao quadrado. Isso daqui não é a mesma coisa disso, só que agora está nesse formato que às vezes fica um pouco mais fácil da gente entender. O y é o que eu vou completar quadrado aqui. Depois a gente vai fazer outra questão de completar quadrado para treinar, tá? Se eu for completar quadrado, isso daqui de vermelho eu posso escrever de outra maneira, como y quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Por que o segundo eu coloquei 2? Porque aqui tem 4, e se eu fizer 2 vezes 2 vai dar 4. Mais o quadrado do segundo. O segundo não é um 2? O quadrado do segundo seria 2 ao quadrado. Tudo bem? E isso vai ser igual a menos 4 mais 2 ao quadrado. Por que eu pus esse 2 ao quadrado aqui? Porque isso daqui é uma equação, é uma balança. O que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Isso é o completar quadrado. É transformar isso daqui no quadrado da soma ou da diferença, só que como isso daqui era uma equação, o que eu coloco de um lado eu tenho que colocar do outro. Aqui vai ficar x menos 0 ao quadrado mais... O de vermelho vai ficar y menos 2 ao quadrado. Isso daqui tudo, quando eu fecho no quadrado da diferença, fica nesse formato. Agora, desse lado aqui, ó, 4 menos 4 deu 0. Eita! Já estamos aí encaminhando para o item errado. Olha só. Se a gente for olhar essa estrutura, o centro vai ser 0 e 2. Então, o centro é 0 e 2, que coincide com esse centro que ele está aqui. Só que de acordo com essa estrutura, o raio seria 0. Só que o raio aqui é 2. Tem como o raio ser 0? Não. Então, esse item está errado. Para o item estar certo, essa estrutura aqui tinha que estar igual a 4. Que aí aqui o raio seria 2, né? Só que deu 0. Então o item está errado. Beleza? Bom, agora a gente vai para a segunda teoria de hoje, que é a relação entre um ponto qualquer do plano cartesiano e uma circunferência conhecida. Bom, quando a gente para pensar, se eu pegar uma circunferência, essa é a borda dela, né? E existem infinitos pontos sobre ela, mas existem infinitos pontos fora dela e infinitos pontos dentro dela, inclusive o próprio centro, né? Se eu pegar um ponto qualquer, te fornecer o par ordenado desse ponto, né? E a equação da circunferência, como é que será que eu vou relacionar esses dois, né? Essa é a pergunta. Bom, de 3 uma. Ou o ponto vai estar fora da circunferência, ou ele vai estar sobre a circunferência, ou ele vai estar dentro da circunferência. Se ele estiver fora da circunferência, como é que a gente pode fazer essa relação? A gente pode pensar que se ele está fora, a distância dele para o centro, é maior que o raio, porque ele está fora da circunferência. Se ele estiver em cima da circunferência, não vai ser igual ao raio? Então, se ele estiver fora, essa distância vai ser maior que o raio. Se ele estiver sobre a circunferência, a distância para o centro é igual ao raio. E se ele estiver dentro da circunferência, a distância é menor que o raio. Ele vai estar bem próximo do centro. Como é que eu calculo essa distância? Distância em 2 pontos que a gente viu há 2 aulas, né? Que a gente viu quando a gente estava começando a ver os elementos do plano cartesiano da geometria analítica. Então, para eu saber se um ponto está fora, sobre a circunferência ou dentro, ou seja, exterior, pertence ou interior, eu vou calcular a distância entre 2 pontos, do ponto para o centro dessa circunferência. Para treinar, a gente vai fazer um exercício bem simples, que é a questão 11 da página 181. Pausa o vídeo, resolve
e aí eu vou fazer com vocês, tá bom? Bom, gente, o ponto que ele deu foi o ponto 3 e 5, e a equação da circunferência ele já deu num formato bom de trabalhar, né, que a gente consegue bater o olho e identificar o centro. Olhando para cá, lembra que tem que trocar o sinal desses dois. O centro da circunferência vai ser o ponto -2 e 1. O raio vai ser 4, que é a raiz desse carinha que está aqui fora. Beleza. E o ponto é esse. Aí a gente viu lá, há 2 semanas, distância de ponto a ponto. Vai ser raiz de x menos x, xa menos xb, né? Ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Distância de A para B, né? Então, substituindo os valores aqui, eu vou ter que a distância vai ser raiz de... Eu vou fazer o P menos o centro, tá bom? Então vai ficar 3 menos o -2, cuidado com o sinal, ao quadrado, mais 5 menos 1 ao quadrado. A distância aqui vai ficar raiz de 3 mais 2, menos com menos dá mais. Aqui eu já vou pôr direto 4, tá? Ao quadrado. Distância, 5 ao quadrado, 25 mais 16, raiz de 41. Raiz de 41, será que é maior ou menor que 4? Como vocês têm calculadora, vocês podem jogar, mas vocês podem pensar que 4 ao quadrado é 16. Então, para essa distância ser igual a 4, isso daqui tinha que ter dado raiz de 16. Como deu raiz de 41, quer dizer que essa raiz ela é bem maior que 4. Na verdade, ela é até maior que 6, né? Porque se fosse raiz de 36, seria 6. Então, como a distância é maior do que 6, esse ponto é exterior à circunferência. P é exterior à circunferência. Vamos para o próximo assunto. Voltamos. O assunto que a gente vai ver agora é a relação entre uma reta e uma circunferência. Muito parecido com o que a gente acabou de ver, que foi a relação entre um ponto e uma circunferência. Se eu for olhar para uma reta, ela também vai ter 3 possíveis relações com uma circunferência. Ou ela vai estar fora, bem longe, não vai cortar nem encostar na circunferência. Nesse caso, a gente vai dizer que ela é exterior à circunferência. Ou ela vai encostar, assim, ó, raspar na circunferência, encostando só em um ponto. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que ela é tangente à circunferência. E um terceiro caso é se ela cortar a circunferência em 2 pontos distintos. Se isso acontecer, a gente diz que ela é secante. Mas, se eu conhecer uma circunferência e conhecer uma reta, como é que eu vou conseguir comprovar essa relação entre as duas? Assumindo que eu conheço o centro da circunferência e o raio dela, que são os elementos básicos para a gente conhecer uma circunferência, para a gente poder fazer essa relação, a gente precisa usar uma fórmula que a gente viu na semana passada, que é a distância de ponto à reta. Se a gente calcular a distância do centro da circunferência até a reta, e essa distância for maior do que o raio, quer dizer que essa reta está fora da circunferência. Se a distância do centro à reta for igual ao raio, quer dizer que ela é tangente. Agora, se a distância for menor que o raio, quer dizer que ela está cortando a circunferência em 2 pontos distintos e ela vai ser secante. Quero fazer 3 observações com relação a essa parte. Primeira, quando eu quero saber quais são os pontos ou o ponto de interseção entre a reta e a circunferência, ou até adiantando o assunto, entre 2 circunferências, como é que eu faço? Basta igualar as 2 equações, ou resolver um sisteminha, tipo isolar o x de um e substituir no outro. Então, a ideia é exatamente essa. Se eu quero saber qual é o ponto de interseção, eu tenho que saber qual é o ponto que é comum aos 2. Então, se eu isolar o x em uma e substituir na outra, eu consigo achar exatamente a abscissa daquele ponto, ou as abscissas, se for o caso, né? Daqueles pontos
que a reta que pertence tanto à reta quanto à circunferência, né? Então, igualar equações é a maneira, ou resolver o sistema, né, isolar um em um e substituir no outro, é a maneira que a gente usa para poder achar esses pontos de interseções. E, ó, isso não é só para circunferência, isso vale para quaisquer funções que a gente estiver analisando. Se a gente estiver olhando para a parte de álgebra, por exemplo. Então, se eu quiser saber qual é o ponto de interseção entre duas funções, sei lá, uma exponencial e uma linear, eu posso isolar o x em uma e substituir na outra e eu vou achar os pontos de interseção, tá bom? Segunda observação que eu queria fazer. Quando a gente tem esse terceiro caso, a gente tem aqui dentro um elemento que a gente chama de corda. O que é a corda de uma circunferência? É um segmento cujos extremos estão dentro da circunferência. Então, tem até um exercício aí na apostila de vocês perguntando o tamanho de uma corda. Então, o tamanho da corda é esse tamanho aqui, tá bom? Fica a dica. E a terceira coisa que eu queria falar para vocês é que tem vários exercícios de circunferência que trabalham tipo um radar, né? É comum a gente encontrar isso. Então a ideia é mais ou menos assim, por exemplo, eu tenho um radar que está emitindo ondas a partir daqui e o raio máximo que essas ondas alcançam normalmente nos exercícios, né, é o tamanho dessa circunferência. Aí, por exemplo, tem exercício que fala assim, se eu tiver um navio que vai fazer a trajetória dessa reta, por exemplo, o radar vai detectar esse navio, por exemplo? Nesse caso aqui não. Nesse caso, só vai detectar se for nesse ponto. E nesse caso, ele vai detectar daqui até aqui. Todo esse intervalo o radar pegaria. Então, mais ou menos essa é a ideia dos exercícios de radar que eu queria passar para vocês. Para a gente treinar agora esse assunto, questão 12 da página 181, pausa o vídeo e eu vou resolver para vocês. Vamos então resolver. A ideia é a seguinte: se a gente olhar para a estrutura dessa equação aqui, eu consigo de cara bater o olho e perceber que o centro é o ponto 0 e 0 e o raio é a raiz de 32. Quando eu fatoro raiz de 32, dá 4 raiz de 2. Beleza. Mas eu quero saber se essa reta aqui, qual é o valor de K para essa reta ser tangente. Para essa reta ser tangente, a distância do centro dessa circunferência até a reta tem que ser igual ao raio. Ou seja, eu vou usar aquela fórmula que a gente já viu. Distância de ponto a reta é módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre raiz de A quadrado mais B quadrado, e o ponto vai ser o ponto 0, 0, que eu quero calcular a distância dele para a reta, e a reta vai ser essa daqui, tudo bem? Vamos então substituir os valores nessa fórmula. Distância do ponto à reta vai ser igual a módulo de A1, x é 0, mais B menos 1, vezes y0, 0, mais C, que é o K, sobre raiz de A ao quadrado, 1, B ao quadrado, menos 1. Vamos lá então. Isso daqui vai ficar distância de ponto a reta. Ah, tá. E eu quero que isso daqui seja igual ao raio, porque eu quero que a reta seja tangente. Como o raio é 4 raiz de 2, aqui vai ficar 4 raiz de 2 é igual a 0 mais módulo de K sobre raiz de 2, né? 1 mais 1, 2. Raiz de 2 joga para lá. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 4, 8. Então, o meu módulo de K, né, tem que ser 8. O meu K poderia ser mais 8 ou menos 8. Para que a distância dessa reta aqui, que eu não conheço, até o centro, seja igual ao raio. Bom,
Por que teriam dois resultados? Só para a gente entender mais ou menos, o centro está aqui, né? O raio é 4 raios de 2, mas eu vou ter duas retas que vão me satisfazer, teoricamente, que seria com K8 ou menos 8. Eu vou fazer um esboço, é como se fosse mais ou menos assim. Eu teria uma reta aqui e uma reta aqui, e as duas teriam a mesma inclinação, e as duas estariam uma distância de 4 raios de 2 do centro. É por isso que a gente vai encontrar dois resultados. Então, a resposta nessa questão especificamente é a letra E, mas se a gente tivesse menos 8, também seria uma possível resposta, tá bom? Vamos então para o último assunto de hoje, de teoria, que seria a relação entre duas circunferências. Se a gente for pensar como duas circunferências podem se relacionar, não vão ser apenas 3 casos como a gente viu de ponto e circunferência e reta e circunferência. Quais seriam esses casos? Bom, são 5 agora. O primeiro, se eu tiver duas circunferências longes uma da outra, eu vou chamar de DAB a distância entre os centros delas, tá bom? Então, de novo, distância de ponto a ponto, que é mais fácil às vezes do que a distância de ponto a reta. Mas segue igual. A ideia vai ser, se elas estão uma muito longe da outra, se elas não se tangenciam ou não se cortam, se elas não têm nenhum ponto em comum, quer dizer que se eu somar um raio mais o outro, eu tenho que ter um espacinho a mais de distância, ou seja, a distância entre os dois centros é maior do que a soma dos dois raios. É um raio mais o outro mais um pedacinho. Elas não se tocam, elas não têm nenhum ponto em comum. Bom, se elas se tocarem em um único ponto, se elas só tiverem um ponto em comum, a gente tem duas possibilidades. Ou elas vão ser tangentes externas, elas vão se tocar pelo lado de fora, ou elas vão ser tangentes internas e uma vai estar tangenciando a outra por dentro, né? Elas vão, nos dois casos, elas só têm um ponto em comum, só que os dois casos são tangentes. E como é que a gente vai ter essa relação? A distância entre os centros, nesse primeiro caso, vai ser igual à soma dos dois raios. E nesse segundo caso, vai ser a diferença entre dois raios. O raio maior menos o menor vai ser essa distânciazinha entre os dois centros. Agora, se elas tiverem dois pontos em comum, elas forem secantes, né, uma da outra, a distância entre os centros, eles vão estar dentro de um intervalo. Vão estar entre esse caso e esse caso, né? Porque é como se a bolinha estivesse entrando aqui entre esse momento e esse momento. Entre esses dois momentos, ou seja, a distância dos dois vai ser maior do que este momento e menor do que este momento. Ou seja, a distância entre os dois centros vai ser maior do que a diferença dos raios em módulo, né? E menor que a soma dos raios. Beleza? E nesse caso, é o único caso que eles vão ter dois pontos em comum, que as duas circunferências vão ter dois pontos em comum. E o último caso é uma situação em que, novamente, elas não vão ter nenhum ponto em comum, assim como o primeiro, só que o que vai diferenciar esse último caso do primeiro é que a distância entre os dois centros vai ser menor do que a diferença entre os raios em módulo, né? Então, se eu pegar essa distância entre os dois e ela for menor que a diferença entre os raios, quer dizer que uma está dentro da outra sem encostar. Então, se eu pego, por exemplo, duas equações de circunferência e eu vou relacioná-las e eu não encontro nenhum ponto em comum, eu não posso afirmar direto que é esse caso, porque pode ser o primeiro ou o último, tá bom? Tomar cuidado com isso. Nesses dois casos ela só tem um ponto comum e nesse caso ela tem dois pontos em comuns. Para a gente terminar as questões de hoje, a gente vai fazer a questão 19 da página 181. E se vocês tiverem outras dúvidas depois, postem, mandem mensagem lá no grupo do WhatsApp e a gente resolve para vocês, tá bom? Dá um pause no vídeo, resolvam e aí eu vou resolver com vocês. Bom, essa questão
questão 19, ele está dizendo que essas duas circunferências elas não se interceptam. Para elas não se interceptarem, ou é esse caso ou é este caso. Porque em qualquer um desses três aqui do meio elas vão se interceptar, seja em um ponto ou em dois. Mas para isso eu preciso descobrir as coordenadas do centro das duas circunferências para poder fazer distância de ponto a ponto e ver em qual caso que elas se enquadram. Aí voltamos e vamos fazer outro exercício de completando o quadrado, que eu prometi para vocês que a gente ia fazer mais um para treinar. E aí a gente vai poder ver qual é a relação entre esses dois centros, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar agrupando aqui nessa primeira circunferência todo mundo que tem x. Então vai ficar x² menos 8x. Quem tem y, eu vou agrupar também. Vai ficar y² menos 2y. E todo mundo que está sozinho eu vou jogar para o outro lado. Aí vai ficar aqui mais, né? E aqui menos 7. Agora eu vou completar quadrado. Para eu completar quadrado, tem que ficar na estrutura a² mais 2ab mais b². Então vai ficar x² menos 2 vezes o primeiro. Aqui o segundo vai ter que ser 4, para dar 2 vezes 4, 8. Como o segundo é 4, para completar quadrado falta 4 ao quadrado. Mas, lembrando, isso daqui é uma equação, é uma balança. O que eu coloco de um lado, eu tenho que colocar do outro para ela se manter equilibrada. Muito bem. E agora eu vou completar quadrado com o y. Aqui vai ficar quadrado do primeiro, y² menos 2 vezes o primeiro. O segundo aqui vai ter que ser 1, para eu não mudar esse formato. Mais o quadrado do segundo. Esse cara eu criei para completar o quadrado. Só que se eu somo de um lado, eu tenho que somar do outro para a minha equação se manter equilibrada. E aí agora, essa parte vermelha aqui vai ficar x menos 4 ao quadrado. A minha parte azul vai ficar y mais 1 ao quadrado. E lá do outro lado vai ficar 4 ao quadrado, 16 mais 1, 17. 17 menos 7, 10. Se eu fosse olhar só para essa equação, o centro dela ia ser 4. Tem que trocar o sinal, não esquece, menos 1. E o raio, raiz de 10. Essa é a minha primeira equação. Agora vamos para a segunda equação. De novo eu vou completar o quadrado para a gente treinar. Então vai ficar a parte do x. x² menos 6x. É a parte que tem x. A parte que tem y vai ficar y² menos 4y. E o 9 eu vou jogar para o outro lado. Completando o quadrado aqui fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes, aqui tem que ser 3 para ficar 2 vezes 3, 6. Só que se o segundo é 3, eu tenho que somar 3 ao quadrado. De novo, é uma equação. Se eu somei 3 ao quadrado desse lado, eu tenho que somar 3 ao quadrado desse lado para ela se manter equilibrada. Agora a parte azul vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui o segundo foi 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4. Somei 2 ao quadrado desse lado, somei 2 ao quadrado do outro lado. Aqui vai ficar x menos 3 ao quadrado e aqui vai ficar y menos 2 ao quadrado. Isso daqui vai ser igual, esse cara vai cancelar com esse, igual a 4. Se eu fosse perguntar aqui o centro, não esquece de trocar o sinal, vai ficar 3 e 2. E o raio, 2, que é raiz de 4. Tudo bem até agora? Eu tenho as minhas duas circunferências, a informação delas. Agora eu vou fazer distância de ponto a ponto. Eu vou fazer distância de um centro até outro centro e ver quanto que vai dar. Distância
do centro do A para o centro do B. Vai ficar raiz D. Já vou substituir, tá bom, gente? Aí aqui vai ficar 4 menos 3 ao quadrado mais menos 1 menos 2 ao quadrado. Aí a distância vai ficar raiz de 4 menos 3, 1 ao quadrado, mais menos 1 com menos 2, menos 3 ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9 mais 1, 10, raiz de 10. Essa é a distância entre os dois centros. Para a gente poder comparar agora e ver qual é a relação, eu vou fazer o raio, a soma dos raios e a subtração dos raios para ver aonde que essa distância ela está englobada, né? A soma entre os raios, RA mais RB, ela vai ser 2 mais raiz de 10. E a diferença entre os raios vai ser raiz de 10, que é maior que 2, menos 2. Tudo bem? Só que a distância deu raiz de 10. Ela está entre 2 mais raiz de 10 e raiz de 10 menos 2, porque raiz de 10 é 3 e alguma coisa. 3 e alguma coisa menos 2 vai dar 1 e alguma coisa. E aqui vai dar 5 e alguma coisa. O raiz de 10 está entre esse 1 e esse 5. Se está entre esses dois resultados, quer dizer que a gente está falando desse caso. Se a gente está falando desse caso, quer dizer que ela vai ter dois pontos em comum e elas vão ser secantes uma da outra, né? Elas vão se cruzar. Diferentemente do que o item falava. O item falava que elas não se interceptavam, mas elas se interceptam, então o item está errado. Qualquer dúvida, mandem lá no número do WhatsApp que a gente tira. Beijo, até semana que vem. Tchau pra mim.